Pessoal, vamos continuar nossas questões relativas a atos administrativos, especificamente sobre atributos, semana 1ª, do dia 6, parte 2. A questão 11, ele vai falar que a imperatividade, atributo inerente aos atos administrativos, é definida como o poder que a administração pública possui de executar diretamente os seus atos sem o controle do Poder Judiciário. Esse daqui é o quem? O pé na porta. Então, admitindo-se o uso da força ser autorizado pela lei. Isso daí é quem que é? O pé na porta? Auto-executoriedade. Então, questão incorreta. Questão 12, é atributo da auto-executoriedade, pé na porta, que permite à administração pública aplicar multas? Não. Quem é que aplica multa? Novamente lá, o esqueminha lá, tuk-tuk, nós temos que imperatividade, nós temos depois quem? A exigibilidade. Depois nós temos a auto-executoriedade. Então, primeiro, aqui vai ter o que? A imposição, a obrigação imposta, pela administração ao administrado. Então, obrigação, que mais? Proibição. Aqui teve o descumprimento, eu vou ter aqui a sanção, a multa. E aqui vou ter depois o que é o pé na porta, que é o reboque, que é a interdição. Então, aqui é relativo então ao... Deixa eu fechar aqui. Então aqui é relativa ao que? A situação que você vai estar de forma materialmente executando o ato, certo? Para retirar a ilegalidade, certo? Então, por exemplo, tem um mercado, aquele nosso exemplo do mercado vendendo material, produto estragado. Eu vou retirar essa ilegalidade. Como? Interditando o estabelecimento, ok? Então vamos ver esse esqueminha aqui. O atributo da auto-executoriedade que permite a administração pública aplicar multas. Quem aplica multa? Qual é o atributo? Atributo da exigibilidade. Questão 13. A auto-executoriedade, pé na porta, é um atributo presente em todos? Posso sair metendo o pé na porta em todo lugar? Não. Atos administrativos enunciativos, por exemplo, são aqueles que você vai pedir uma certidão de tempo de serviço. Tem a auto-executoriedade? Não. Então, questão incorreta. 14. Caso seja fornecida uma certidão a pedido de particular por servidor público do quadro, a pedido de particular por servidor público, então a fornecida por servidor público do MTE, é correto afirmar que tal ato administrativo possui presunção de veracidade, certo ou errado? Certo, todos os atos possuem, inclusive os que são praticados, os atos de administração, certo? Que estão lá os atos, não só os atos administrativos, mas também os atos privados também têm presunção de veracidade aí, se tratando da administração. Então, caso o particular entenda ser falso o fato narrado na certidão, inverte-se o ônus da prova e cabe a ele provar perante o Poder Judiciário a ausência da veracidade do ato narrado na certidão. Então, o ônus da prova se inverte, cabe então ao particular a prova de que o que foi exarado pelo ato aí da certidão, que é falso. Então cabe ao particular o ônus da prova
e provar perante o judiciário que teve o que? Tem ausência de veracidade, então o item está corretinho. A questão 15, presunção de legitimidade atributa em todos os atos de administração, certo? Da administração. Inclusive os de direito privado, inclusive eles. Então todos têm presunção de legitimidade, ok? Para não gerar o quê? Para não gerar aquela insegurança que eu trouxe lá naquela outra situação, naquele exemplo lá de que o pessoal não estava cumprindo os atos porque eles não tinham, aparentemente, se não tivesse a presunção da legitimidade, então quer dizer que o pessoal ia deixar de cumprir o que estava previsto nos atos e ia virar bagunça. Então, mesma coisa se acontece aí no direito privado, que são os atos regidos aí predominantemente pelo regime de direito privado. Quando se tratar de atos da administração, eles também vão ter a presunção de legitimidade, ok? Então, dada a prerrogativa inerente aos atos praticados pelos agentes integrantes da estrutura do Estado, certo? Aqui, a Maria Silvia Zanelli de Pietro vai falar que a presunção de legitimidade quanto ao alcance da presunção, cabe ressaltar que ela existe com as limitações já analisadas em todos os atos da administração, inclusive os de direito privado. Veja de onde eles tiraram a questão. Pois se trata de prerrogativa inerente ao poder público, presente em todos os atos de Estado, qualquer que seja a sua natureza. Ponto. Aqui tem um pé na porta, mas um pé na porta agora o que? Velado, não está aparecendo a pessoa aqui. Por quê? É uma exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção e da exceção. Por que eu estou falando isso? Para você não colocar a regra como errado. Por quê? A autoexecutoriedade existe nos atos caso sejam previstos pela lei, ok? Certo ou errado? Certo. É a nossa regra. Continua com a regra, senão vai errar. Agora nós estamos trazendo uma exceção. O pé na porta, a autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre em casos em que é prevista em lei. Aqui, até aqui é o que? É a nossa famosa regra. Agora nós temos quem? A nossa famosa exceção, que é muito difícil cair isso aqui em prova. Caiu em 2014. Vamos para ela. Ou ainda quando é necessário adotar providências urgentes em relação a determinada questão de interesse público. Quando tiver uma situação determinada, providência urgente, que vai morrer gente, vai ter problema aí com epidemia, saúde da população, um risco de desabamento, coisas nesse sentido, não há o que se falar o que? Uma previsão legal para tomar uma providência urgente, ok? Então, nesse caso, que é a excepcionalidade, então, numa exceção, além da exceção, é que é uma excepcionalidade. Excepcionalidade, ok? Então, nesse caso, aí sim, pode, então, o que? Adotar providências urgentes em relação a determinada questão, certo? Então, a autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre em casos previstos em lei. Agora, em outros casos que não são previstos em lei, ainda quando é necessário adotar providências urgentes. A assertiva não ficou tão claro, que olha só, a autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorrem nos casos em que é prevista em lei ou ainda quando é necessário adotar providências urgentes. Ele pode trazer esse ou como situações alternativas, certo? Ou uma coisa ou outra, ou esse ou como explicação. Ou melhor dizendo, certo? Quando necessário para adotar providências urgentes. Pode ter essa interpretação segunda? Pode. Difícil, mas pode. Mas a ideia é da alternativa, ok?
Então, alternativa uma coisa ou outra. Então, a outra é quando não tiver previsto em lei, mas é um caso de providência que seja de urgência em relação a determinada questão que seja de interesse público. Então, é uma excepcionalidade, beleza? Então, veja, autoexecutoriedade, pé na porta. Onde você vai ver pé na porta, você não vai ver em nenhum lugar. É eu que inventei essa coisa doida aí, tá? Para ver se você não erra a questão. Ó, só quando a lei prevê ou em situações emergenciais. Então, tem essa segunda situação, é uma excepcionalidade, é uma exceção, tá marcado aqui. Então, tome nota. Questão 17. Em decorrência ao princípio da legalidade aplicado à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Certo ou errado? Certo. Possuem presunção de legitimidade. Todos os atos, inclusive os atos privados. 18. A presunção de legitimidade do ato administrativo decorre do princípio da legalidade. Então aqui temos a legalidade. Nós tratamos normalmente como sinônimos. Sinônimos os dois aí. E temos a legitimidade. Então, a legitimidade ele está falando que decorre da legalidade, ok? Então, veja só. A legalidade deve estar o quê? Em consonância com quem? Com a lei, ok? Então, em consonância com a lei, perfeito? Princípio da presunção da legitimidade, perdão, da legalidade deve estar em consonância com a lei. Da legitimidade é que os atos praticados são verdadeiros. Agora eu vou pegar esses atos e vou colocar aqui o que? Um F aqui, ó. Certo? E agora eu vou destacar o bichão. Os fatos. Aqui em cima estão quem? Os. Eu ia colocar o atos com essa letra minúscula. Vou alterar. Os atos. Perfeito? Então aqui quem são em consonância com a lei? Os atos praticados estão em consonância com a lei. Agora, os fatos aqui, legitimidade, presunção da legitimidade, é que os fatos praticados são verdadeiros, então estão em consonância com a lei. É por isso que um decorre do outro, porque se os fatos forem inverídicos, então vai afetar quem? A presunção da legalidade. Vai ter problema onde? Se os atos forem inverídicos, vai acabar tendo que ser invalidado por vício aí na legalidade, porque o fato sequer existe, ele vai invalidar o ato. Então o ato, por sua vez, agora ele não vai estar mais em consonância com a lei, porque o fato não existe. Então, realmente, a presunção de legitimidade decorre do princípio da legalidade. Fechou? Aqui tem a explicação aí que eu trouxe da Maria Silvia Zanella de Pietro. Questão 19. A imperatividade, nós temos então lá, lembrando, imperatividade, nós temos aqui a
auto-executoriedade e a auto-executoriedade. Aqui eu desenho uma placa, aqui que não pode, aqui é uma multa, e aqui o reboque. Então vamos lá. A imperatividade é um atributo presente apenas nos atos administrativos que impõem restrições de direitos. Certo ou errado? Certo. Não se aplicando nos atos ampliativos de direito. Certo ou errado? Certo. Aqui eu não estou ampliando, estou reduzindo, estou restringindo o direito. Então, questão bem elaborada, questão correta para o consultor legislativo aí. Então, questão certa. Questão 20, a última. Os atos administrativos praticados, não atos administrativos. Atos praticados pelos servidores do glorioso possuem presunção de legitimidade, certo ou errado? Certo. Não sendo possível, por isso, questionar administrativamente. Podem ser questionados administrativamente? Presunção de legitimidade, que os atos são legítimos, que temos fatos verdadeiros. Podem ser questionados? Podem, ok? Pode questionar, sim, administrativamente a veracidade dos atos, aliás, dos fatos expostos em declaração por eles exarada, ok? Então veja, quando ele fala de fatos, ele está falando de legitimidade, como nós vimos agora há pouco. Beleza, meu povo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.